Hoje no Sala de Entrevistas vamos falar sobre um tema muito relevante: a importância de um estilo de vida saudável e a individualização das estratégias de saúde. E para isso, a gente recebeu a Thierry Rafael. Ela é Health Coach e vai nos explicar como cada pessoa pode encontrar o caminho certo para a sua saúde e bem-estar. Seja muito bem-vinda, Thierry. Boa tarde, muito bom estar aqui no Sala de Entrevista com a Bruna. Eu gostaria que você falasse então um pouquinho pra gente, né, o que é um Health Coach? Então, eu iniciei, né, nesse caminho por conta de querer mais, né? Na verdade, minha primeira formação foi em Direito, tá? Eu advoguei, eu militei durante 7 anos, mas não era algo que brilhava os meus olhos, né? Eu tinha um vazio muito grande na minha alma. E aí eu não conseguia enxergar, né, no direito um ato de servir. E não que o direito não seja, mas é que o ato de servir ele está muito conectado ao como a gente faz. E eu fazia por obrigação, né? Até fazia por amor pela pessoa que estava ali, mas não era algo que realmente me dava amor. Era algo pesado mesmo para mim. Até que se tornou insuportável na minha vida, fiquei com ansiedade. E aí eu fui fazer nutrição. E por que eu fui fazer nutrição, né? Porque eu já amava contribuir para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, falar sobre alimento, mostrar que o alimento ele tem que ser fonte de vida, de saúde, de energia e não de doenças, né? Só que eu achei que na faculdade de nutrição eu teria todas as respostas. E não foi bem assim. Eu precisei estudar mais. Eu acabei descobrindo que há 2 grandes desafios aí, né, na nossa saúde. Aí agora aqui falando na medicina de um termo bem amplo, né, e genérico, de todo aquele que leva saúde, cura, está tendo um pouco, digamos, de dificuldade na prevenção de doenças, na reversão dessas doenças, né? E aí, por quê? Porque se olha muito para a doença e está hoje se olhando um pouco menos para a saúde. Precisamos sim de profissionais que olhem para a doença, cientistas que descubram curas, mas também precisamos de profissionais que olhem qual é a causa de estar nos levando a tantas doenças, né? E aí a gente já começa lá em 2005, a Organização Mundial da Saúde já vinha nos alertando. 80% das doenças crônicas são causadas pelo estilo de vida. Então, se a causa é o estilo de vida, quem está olhando para esse estilo de vida com cuidado, né? E aí eu fui atrás desse tipo de informação. O que é um estilo de vida saudável? Porque o que é para mim pode não ser para a Bruna saudável, né? Então, nós somos seres bioquimicamente diferentes, nós temos horários, rotinas, hábitos diferentes. Então, entender primeiro o que é saudável para cada um é um ponto muito importante, é muito mais do que falar. Coma bem, se exercite, saia do sedentarismo, mas que tipo de exercício é bom para ti? O que vai te levar a caminhar, a te aproximar dessa saúde, né? Que é o que a gente espera com estilo de vida saudável. Qual o alimento, qual a dieta que vai fazer sentido na tua vida? Então, são várias questões que precisam ser abordadas. E fora isso, ter um estilo de vida saudável. Quando falamos em estilo de vida saudável, vai muito além de alimentação e exercício. Aqui a gente tem que pensar em sono de qualidade, aquele sono reparador, que também é individual. Não basta a gente falar, tem tal hora é o ideal. Não, ideal para quem? Tem que ver, né? O sono, a hidratação, o manejo do estresse. Porque estresse a gente vai ter, mas como vamos manejar esse estresse? Né? São coisas que vão muito além. E aí o segundo desafio, depois da gente entender o que é saudável, é como implementar esse estilo de vida saudável em hábitos que já estão tão enraizados em nós. Isso é uma grande dificuldade, né? E aí entra a responsabilidade é do indivíduo, mas também é do profissional da saúde. A gente precisa entender, ter alguém que olhe o que é um estilo de vida saudável e te ajude a seguir nesses passos. Nesse início de programa, tu já trouxe vários tópicos que são importantes e que a gente vai falar ao longo do programa. Então, a gente pode começar falando, então, que não existe métodos, né? Que a gente precisa trazer essa individualidade, o que serve para cada um, porque a gente sabe que a rotina é corrida,
que a família exige bastante também e as famílias são muito diferentes, né? Fala mais Sim. um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece, né? Muitas vezes a gente tem informação, né? Olha, eu tenho informação do que precisa ser feito. Eu preciso comer comida de verdade, eu preciso sair do sedentarismo, certo? Mas para a gente conseguir isso, a gente precisa mais de informação. Só informação não transforma. A gente precisa educar e todos são capazes de ser educados. Os profissionais da saúde têm o dever de passar essa informação de forma de conhecimento, né? O que é aquele problema de saúde? Qual é o mecanismo daquele problema de saúde? O que a alimentação de fato vai interferir? Eu gosto muito, São Tomás de Aquino, ele fala muito sobre virtudes, né? E ele, uma das coleções dele, ele fala sobre harmonização da alma, que a gente precisa ter uma alma harmonizada, que aqui é a nossa razão, aí a gente tem as nossas vontades que ficam no coração e os nossos desejos, que seriam o nosso corpo. E que a nossa razão, a nossa vontade deve ser guiada pela razão e os nossos desejos submetidos à nossa vontade. E a nossa vontade, ela sempre caminha para o bem. E por que se ela caminha para o bem, eu não consigo muitas vezes fazer escolhas que me aproximem do meu objetivo, né? Porque essa vontade ainda está pequena. E uma das coisas para transformar hábitos é criar essa vontade muito grande. A nossa vontade tem que ser grande, ela tem que ser forte. E para fortalecer essa vontade, a gente precisa de profissionais que nos deem mais do que informação, nos deem conhecimento. A gente precisa conhecer. Quanto mais conhecimento, maior a nossa vontade. Quanto maior a nossa vontade, o nosso desejo vai ficando pequeno. Até que um dia, a nossa vontade se conecta com o nosso desejo. Então, fica prazeroso. O que são o desejo, né? São os prazeres, daqui a pouco a preguiça, o prazer de comer um pouco a mais, de comer algo que não é adequado naquele momento. E aí isso se torna, o desejo encontra a vontade. E aí é um dos passos muito importantes para a gente conseguir transformar hábitos, é a gente conseguir ter mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, muito mais que informação. Vou dar um exemplo. Quando a gente sai de um profissional ali da saúde, que ele te informa o que tu podes e o que tu não podes fazer. Sai com a informação, vai seguir por um período, né? Ou a dieta, ou o que vai te fazer mal, que tu não pode comer, mas não vai ser sustentável. Por quê? Porque eu estou sendo comandada por alguém. Eu não estou fazendo porque eu quero. Isso muda completamente o jogo. Quando a gente faz por escolha, e quando que a gente vai ter escolha? Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem autoconhecimento, conscientização, e aí a gente tem o livre-arbítrio. E aí, a partir desse livre-arbítrio, a gente vai tomar as nossas escolhas. Bom, eu escolho porque eu quero, porque eu estou entendendo o meu corpo, e não porque A, B ou C mandou eu fazer. Normalmente a gente acompanha, são métodos, né, que as pessoas fazem. E algumas pessoas usam até como incentivo. Eu preciso ser incentivada para fazer. Eu preciso desse incentivo para ir na academia ou para comer saudável. E muitas vezes as pessoas não conseguem manter até por questões financeiras mesmo, né? Se dedicou por aquele momento, conseguiu fazer, quando chegou no objetivo, acabou aquele momento ali, e aí o que faz? Fica perdida? Eu digo que não é... que é trabalhoso, né? Tem suas dificuldades, mas é trabalhoso. E o que acontece? As pessoas querem muita motivação, mas motivação o que é? Motivo para ação, né? Ter mais motivo para essa ação do que tu encontrar energia, do que tu encontrar disposição, do que tu ter saúde, tu saber que tu vai poder ter uma longevidade. Não basta pensar em longevidade, a gente precisa pensar em qualidade dessa longevidade. E é isso que as pessoas têm que entenderem, né? Mas não existe motivo para essa ação maior do que isso. Então, claro que é difícil. Eu sei, por exemplo, de repente frequentar uma academia, ter que deixar de trabalhar, mais o gasto da academia. Mas a gente consegue, daqui um pouco, fazer a mesma proposta dentro da rotina da pessoa também ser saudável. Uma caminhada, ar livre. A caminhada ao ar livre, tu já está em conexão com a natureza, já faz bem para um monte de outras coisas também. Então, tem solução para todos os tipos de família, de rotina. Basta a gente entender e conseguir estratégias, né, que nos ajudem a seguir aí nesse caminho de saúde.
Muitas vezes a gente vê em casa mesmo, né? Uma família grande Uhum. e que tem hábitos totalmente diferentes, né? Em relação até à alimentação, em relação a atividades físicas também. Um tenta puxar o outro, nem sempre consegue. Exatamente. Aquela alimentação ali que um faz e o outro não consegue seguir. A gente sabe que até dentro da própria casa é difícil, né? Com certeza. Quais são as tuas dicas para essa família? Então, né? O que acontece? Eu gosto muito, tem muitos estudos que já falam hoje do efeito espelhamento, né? Que é o quê? Muitas vezes a gente tem essa vontadezinha, a gente sabe que precisa mudar, então a gente não consegue porque ela ainda tá pequena, tá fraca. Mas aí a gente quer que os nossos filhos façam, né? Só que o que é o efeito espelhamento? Os nossos filhos, as crianças, fazem muito mais do que a gente faz, do que a gente fala. Então, assim, a gente já vive num mundo obesogênico. O que é isso? Fora do nosso ambiente familiar e muitas vezes até dentro, né? Já é muito estímulo para alimentos palatáveis, gordurosos, é muito difícil. Então, a criança ou, né, o adolescente já está lá no mundo lá fora vendo isso. Então, o nosso papel é, pelo menos, onde a gente consegue, no nosso ambiente familiar, deixar ele mais saudável. Construir rotinas, uma alimentação saudável, contato com a natureza. Ao invés de repente, vamos ficar juntos, vamos fazer uma caminhada, um passeio, movimentar mais, um passeio num zoológico, sabe, ir numa praça, coisas que te movimente, porque nem tudo também é exercício. Existe a atividade física, que são os movimentos que a gente faz no dia a dia. Kelly, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta para falar sobre esse assunto tão interessante que a gente tem bastante para aprender. Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. Hoje a gente está conversando com a Tiele Rafael. Ela é Health Coach e está falando sobre a individualização do estilo de vida e como ela pode transformar a saúde das pessoas. Tiele, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. No primeiro bloco a gente já conversou bastante, né? A gente já trouxe alguns detalhes, mas eu gostaria de trazer neste segundo bloco sobre o bloqueio que as pessoas têm, sabendo que isso é importante para a sua saúde, mas mesmo assim tendo esse bloqueio de não consigo fazer, preciso de ajuda. Então, né, o que acontece? Como a gente já falou, o mais importante, né, quando essas intervenções no estilo de vida, elas são realmente individualizadas, a performance na saúde, ela toma um outro destino de verdade. E por que é tão difícil, né, a gente seguir? Muitas vezes a gente encontra alguém que nos diga, que saiba individualizar o meu estilo de vida, mas às vezes eu ainda não consigo caminhar em direção ao objetivo que eu quero, né? As escolhas, as decisões diárias, né? O que são os hábitos? Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões diárias é que vão vão ditar como vai ser o nosso destino, né? Então é muito importante. O que acontece muitas vezes? A gente tem, no nosso inconsciente, a gente vive muito no piloto automático. Mais de 90%, né, do que a gente faz é muito no piloto automático. Então a gente precisa sair desse piloto automático. Bom, tenho bastante conhecimento, estou bem, com bastante detalhe, bem orientada, né? E mesmo assim, às vezes, ainda é preciso o autoconhecimento, né? A conscientização. Aí entram vários fatores, como, por exemplo, a gente tem que verificar sabotadores, gatilhos, crenças. Existem crenças que nos limitam. Tornar essas crenças limitadoras em crenças fortificadoras, né? Um sabotador que eu gosto muito, que eu sempre falo, é o do merecimento, né? As pessoas dizem, eu cheguei em casa muito cansada, eu tive um dia estressante, então eu mereço um hambúrguer, eu mereço um fast food. Espera aí, a gente merece saúde, a gente merece energia, a gente merece estar bem, estar saudável. É isso que a gente merece, é isso que a gente tem que entender. Eu não posso ter esse tipo de prazer? Não, a gente pode, mas a gente pode ter esse prazer comandado pela nossa vontade, quando eu achar que é adequado, mas não o prazer comandando a nossa vontade e a todo momento a gente querer algo pela nossa emoção, né? A gente sabe que as nossas emoções comandam muito, então a gente tem que começar a inverter isso, a gente comandar as nossas emoções. Muitas vezes a gente está chateado, a gente está entristecido,
E o que que a gente quer? Ah, eu vou comer. Mas não vai mudar aquela situação. E a gente tem que entender que no mundo aqui, a gente veio para passar alguns tipos de sofrimento, dores, todo mundo tem a sua dor. Só que a gente não pode levar essa dor, querer passar essa dor com ou o excesso de alimentação, assim, aí entram outros fatores que também são saúde, excesso de compras, excesso de bebida alcoólica, às vezes drogas, né? Por quê? Porque a gente tá fraco demais e a gente não consegue, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, eu vou lá, eu vou pegar algo para comer. Só que às vezes se pegar algo para comer não é fome. Então, ter esses sabotadores bem cientes, né, que isso é um sabotador da minha saúde, um sabotador da vida que eu quero ter, é muito importante. E é importante também a gente falar sobre o autoconhecimento, né? Uhum. Que a partir disso que pode mudar tantas coisas ao nosso redor. Com certeza, né? O autoconhecimento nos leva a entender. Muitas vezes eu não digo, não digo, não faz. Faça e veja como vai te sentir. Anota, sabe? Anota num papel, olha, eu comi tal coisa, me roubou energia, me deu energia. Como que tu sentiu? Sensações físicas que tu sentiu? Qual a emoção que tu tava quando tu abriu ali a geladeira para comer? Era fome? Nível de fome influencia muito, sabe? A gente aprender sobre nível de fome, saciedade, ter o autocontrole. Eu digo que mudar o estilo de vida é mais do que emagrecimento, é muito mais. É saúde, é desenvolvimento humano, porque a gente começa a se desenvolver nós, como seres humanos, quando a gente consegue. Bom, eu estou sentindo isso, essa dor, eu vou resolver da forma que tem que resolver. E aí tu vai lá e resolve e faz. E quando tu achares adequado, tu vai sair, tu vai passear e tu vai comer o que tu achar adequado. Aquele momento eu estou nutrida, que nem eu digo, estou nutrida, estou hidratada, então hoje eu vou comer porque hoje está sendo adequado para mim. Mas depois a gente volta e começa a nutrir o corpo novamente. Kelly, ainda no primeiro bloco, tu citou sobre as doenças crônicas, né? E Uhum. como a gente pode fazer para mudar essa situação, se os especialistas na área da saúde já estão trabalhando também a caminho dessa prevenção. Conta um pouquinho pra gente. Graças a Deus, agora parece que há um caminho melhor. Há profissionais da saúde já buscando mais pela prevenção, né? Porque a gente viu lá em 2005, depois 2018, veio de novo a informação de que o estilo de vida é o que preveniria essas doenças crônicas, né? E se essas doenças crônicas são as que mais matam no mundo, nós precisamos olhar com cuidado para o estilo de vida, né? Teve um estudo, eu não lembro o ano agora, em São Paulo, que constataram que as mulheres médicas morriam 15 anos antes das outras mulheres. Ou seja, se está olhando muito para a doença e pouco, a gente tem que ver o ser humano como o ser humano de forma integrada e a saúde como um todo. Para aí sim a gente começar a mudar essas perspectivas, né? Então, já existe esse cuidado, já está melhorando, né? Já. E como essas pessoas, elas podem procurar por ajuda, se estão passando uma dificuldade ali em relação a outras áreas também da sua vida, né? Em Uhum. que momento elas devem procurar ajuda e pensar que o incentivo não deve vir de fora, mas sim do autoconhecimento, dela ter essa consciência de que precisa e por isso tem que fazer. Então, existem muitas ferramentas, né, e estratégias para a gente parar um pouco. Como a gente vive muito no piloto automático, ter alguém que te pare, né, por uma hora ali e coloque no centro para ter essa conscientização, mostrar que gatilho, por que que eu estou chegando em casa, eu chego em casa cansada, eu vou lá, abro a geladeira e como o que tem. Por quê? O gatilho é o cansaço. Não vai conseguir mudar isso porque tu vai chegar em casa cansada. Mas o que que a gente pode mudar? Fazer estratégias, de repente já ter um alimento pronto na geladeira, né? Se programar, a programação. Eu digo muito que tudo é ordem, as coisas precisam estar ordenadas. E muitas vezes, quando tu tem um estilo de vida que não te leva à saúde, é porque tu estás desorganizada como um todo. No momento que tu te organiza, que tu para pensar em ti e na tua saúde, as coisas começam a fluir melhor, né? Kelly, a gente vai chegando já ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando e ainda está refletindo sobre os hábitos
saudáveis, o que ela pode melhorar na rotina dela, e para ser realmente uma rotina, né? Não apenas só um momento ali de que ela teve essa consciência e depois logo já perdeu. Então, né? O que eu gosto muito de falar? Primeiro que feliz o homem que conhece a causa das coisas. Se a gente sabe que a causa da maioria dessas doenças é o estilo de vida, vamos olhar para o estilo de vida. Então, vamos procurar profissionais que entendam sobre o estilo de vida, o que é saudável para cada um, e procurar ajudas estratégicas para a gente saber os nossos gatilhos, os nossos sabotadores, ter mais consciência, conscientização e procurar mais do que informação, conhecimento. Então, para concluir, a gente sabe que a gente precisa de atividade física, a gente precisa comer saudável, a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter uma rotina organizadinha para ter esse cuidado mesmo, né? E prevenir tantas doenças no futuro. Exatamente. Estilo de vida é muito mais do que uma ou duas coisas, é um conjunto, né? A gente tem que pensar no nosso sono, a gente tem que pensar no que nos faz bem e não no que é saudável. Mas claro que existem coisas que não serão saudáveis para todo mundo, né? Que vão nos afastar da saúde aí para todos. Mas procurar o que é saudável dentro da individualidade, sono, hidratação, atividade física, além do exercício, sabe? Ter uma rotina mesmo de mais movimento, trocar algumas coisas prazerosas que não nos fazem tão bem por coisas que nos deem prazer. Essa troca, assim, vai ser muito importante. Tá certo. Muito obrigada, então, Tiara, pela sua presença hoje aqui. Agradeço. E para você que me assiste aqui, não se esqueça de acompanhar o nosso Instagram, é @TV O Farol do Sul, para ficar por dentro de todas as novidades e também dos bastidores. Se quiser me acompanhar, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Não se esqueça de inscrever também no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar toda a nossa programação. Obrigada pela companhia, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.